deixa esse para mim que eu vou dar conta dele. Aleluia. Amém. Meus queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Vocês devem estar esperando o irmão Robson aqui hoje, né? O diácono Robson para pregar, porque hoje é o terceiro domingo do mês. Mas eu precisei fazer essa troca com ele. Estou aqui hoje, domingo que vem ele vem no meu lugar aqui. Amém, irmãos? E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Vamos fazer mais uma oração, pedindo a Deus direção, né? Para que tudo aqui corra segundo a vontade dele. Que as palavras que saírem da minha boca sejam palavras vindas da parte do Senhor. Eu sempre digo, se não for, não tem sentido você vir à casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor. Então, a gente ora assim, sempre intercedendo uns pelos outros, eu por vocês, vocês por mim, e pedindo a Deus que venha falar conosco aqui nessa noite. Nossos irmãos que estão na live, ou mesmo que vão ver e ouvir aqui essa pregação e tudo o que aconteceu nesse culto de hoje, que todos vocês sejam abençoados em nome de Jesus e venham para cá. Lugar abençoado, se unir conosco, a igreja, né, a congregação aqui do Cascata está crescendo o número de pessoas, e glória a Deus por isso, amém? Senhor Deus, mais uma vez rendemos graças ao Senhor, por este momento, Pai, tão especial de estarmos na casa do Senhor. Aqui nessa noite, nós já ouvimos louvores, já entoamos hinos ao Senhor, já bendizemos o Teu santo nome, ouvimos a Tua palavra também, tudo está, Senhor, nos alimentando aqui nessa noite de uma forma tão maravilhosa. Mas agora nós vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez, e a nossa petição é que o Senhor nos abençoe aqui nessa noite, para que a gente possa ter compreensão da palavra do Senhor, para que essa palavra possa ir e surtir o resultado para o qual ela foi enviada. Que o Senhor nos ajude, Pai, e nos dê compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 6. Malaquias fica antes de Mateus, tá? É o último livro do Antigo Testamento. Profeta Malaquias. Nós vamos ler aqui capítulo 3, a partir do versículo 6, para nós meditarmos nessa palavra nessa noite. Como os irmãos vão ficar assentados o resto do culto, eu vou ficar em pé, eu quero que vocês fiquem de pé. Quero não, irmão, vou pedir àqueles que puderem, né? A gente ler a palavra do Senhor. E a reverência à palavra do Senhor, seja em pé, seja sentado, não tem problema. O que você tem que ter é na sua mente a compreensão de que isso aqui quem está falando é o Criador dos céus e da terra. E essa palavra precisa ser analisada, ela precisa ser compreendida e principalmente praticada no nosso dia a dia. Amém? Malaquias capítulo 3, versículo 6 a seguir diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podeis assentar, irmãos.
Deus continue abençoando a todos. Eu trouxe aqui um título para essa mensagem, um tema, que é o seguinte: liberte-se da maldição. Os tempos nossos, irmãos, desde quando a gente nasce, é um problema danado, né? A gente já nasce debaixo da lei do pecado. Então não poderíamos querer muita coisa boa num mundo de pecado, um mundo que jaz no maligno, né? E principalmente se a gente for andar pela direção do mundo aqui, com sinceridade, a gente não arruma nada, tá? Eu já tentei isso várias vezes. Eu já tentei apartar Deus da minha vida, mas foi um desastre. Todas as vezes que eu tentei isso, como diz o ditado popular, dei com os burros na água, né? É bastante complicado isso. E a gente vê que no meio essa busca para ver se a gente se liberta, né, dos males desse mundo, a gente vai verificar aí doenças, tá, irmãos? Tem doenças bem complicadas, tá? Tem doenças por causa de enfermidade mesmo que acontece conosco. De uma hora para outra você se depara com um problema. Lembro, há pouco tempo atrás, minha esposa, eu já contei isso aqui para os irmãos, tudo certo na vida dela em 2021, deita lá no sofá à tarde para dar uma descansada, quando levanta com uma dor de um lado lá. E ela reclamou que estava com a dor, mas aquele negócio, estava deitada, de repente tem uma dor. A gente pensa, daqui a pouco isso passa, no máximo até a noite, no outro dia já está tudo certo. O outro dia estava pior. E a coisa foi complicando de um jeito que ela chegou a um ponto de ficar toda entrevada. Hoje a minha esposa, graças ao bom Deus, ela está bem. Ela se mantém de pé, tomando, tem um comprimido lá, um por dia que ela toma, e mais 2 injeções por mês. Pela graça do Senhor, Deus nos concedeu isso. O Estado está nos dando, porque a gente não teria condição nenhuma de comprar. Cada injeção vale R$16 mil, e aí? Sabe, irmãos, então tem hora que os recursos humanos não dá para combater certas doenças, não. Ou Deus entra com providência, ou a gente desfalece, tá? E acaba sendo uma maldição na nossa vida. Finanças, nem se fala, né, irmão? Quando a coisa vai ficando apertada, até casamentos, muitos casamentos acabam porque não tem controle financeiro, a coisa vai desandando, aí não dá para tratar de filho, não dá para fazer nada e aí desorienta, né? É muito complicado. E aí a gente ainda vê o problema também da nossa angústia com relação à falta de segurança que tem nessa terra. A gente fica tentando se proteger, mas não tem jeito, irmãos. Sabe? Todo dia que você liga a televisão, que você ouve rádio, as notícias em geral, você vê que a coisa está cada vez mais complicada. Existem coisas que acontecem que não tem cabimento, sabe? Mas para quem tem o Senhor dos Exércitos, como diz aqui na palavra, o Senhor nos dá segurança. E por mais que o inimigo está por aí furioso, procurando alguém que possa tragar, nas mãos do Senhor você está protegido. Sabe, irmãos? Então, essa é a nossa vitória. É a fé em Cristo Jesus e saber que Deus vela por nós. E saber que nós temos um Deus que é o Senhor dos Exércitos. E saber que Ele é Criador dos céus e da terra. E saber que Ele conhece todas as coisas. Antes que o inimigo venha nos maltratar, Deus já está cuidando dele lá. Ou melhor, cuidando de nós, né? E a consequência para ele a gente não sabe nem o que vai ser. Mas não interessa para nós. Porque nós não temos que desejar mal ao nosso inimigo. Nós devemos querer bem. São esses os ensinamentos do Senhor Jesus. Agora, o que Deus vai fazer lá, eu não sei. Agora, eu sei que Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Ele cuida de você, cuida de você. Amém? Então, como é que a gente vai se libertar da maldição? Eu quero começar aqui meditando nesse texto, porque o versículo 6 que nós lemos, eu sempre gosto de ler de novo, irmãos, porque a gente lê, mas quanto mais a gente lê, mais a gente grava isso. Olha só o versículo 6, acompanhem comigo aí, por gentileza, que diz o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A primeira coisa, eu me lembrei quando eu estava estudando essa palavra aqui, de um ditado que diz o seguinte: tudo se transforma. E se a gente olhar
realmente tudo se transforma. Você nasce pequenininho, você cresce, depois fica velho, aí morre, né? Tudo vai se transformando. Seu corpo vai para debaixo da terra, o meu também, se o Senhor Jesus não voltar antes da gente morrer aqui nessa terra, vamos para lá. Tudo vai deteriorar, vai acabar, é desse jeito. Tudo se transforma. Mas Deus não. Deus não se transforma. Deus não muda a essência dele. O Deus que falou para esse povo na época do profeta Malaquias é o mesmo Deus que me guarda, que cuida de mim hoje. Eu não tenho que querer que Deus faça a minha vontade. Não. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Andar de acordo com Ele. Porque, irmãos, se todos nós que lemos a palavra de Deus, nós que somos leitores, apaixonados por essa palavra, a gente sabe muito bem, irmãos, não falha nada. Não falha nada na palavra de Deus. Tudo que ele disse até hoje, profecias já se cumpriram, estão para cumprir, a gente crê que vai se cumprir, sabe? Vamos acreditar, vamos confiar e vamos fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Ele diz aqui, inclusive no versículo 6, que é exatamente por causa da misericórdia dele, que aquele povo não tinha sido consumido ainda. E eu olho para a minha vida, esse pobre miserável, olho, penso, imagino na minha mente tanta coisa às vezes ruim, tanta coisa que eu, olhando para a palavra de Deus, isso é abominável aos olhos do Senhor. Às vezes falo palavras que não agradam a Deus e às vezes ajo de acordo com as minhas vontades e eu fico pensando, Deus já era para ter me destruído diante disso. Mas Ele está dizendo aqui, eu sou misericordioso e por causa das misericórdias minhas, vocês não são consumidos. Então, primeiro ponto aqui, irmãos, tudo pode se transformar e se transforma mesmo. Agora, Deus não muda. Não há transformação em Deus. Ele é justo, Ele é bom, Ele é verdadeiro e é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, como foi repetido em várias vezes aqui nesses textos que nós lemos, tá bom? Guarde isso, Deus não muda, todas as outras coisas mudam, se transformam, acaba, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa e Deus não passa, Ele é eterno. E a coisa mais maravilhosa que nós temos que lembrar aqui nesse momento ainda, é que Deus nos criou para viver com Ele eternamente. Todos vocês, todos nós que somos escolhidos de Deus, nós não vamos perecer. Os que perecem são aqueles que não creem no Senhor Jesus. Mas todos nós que aceitamos o sacrifício da cruz do Calvário, nós somos salvos em Cristo Jesus. E não há nada, ninguém que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Nosso Deus não muda, nosso Deus é todo poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, e a misericórdia dele não nos deixa ser consumidos. Mas aí, a gente dá sequência no texto, e nós vamos ver aqui, que Deus vai fazer Malaquias aqui escrevendo, Deus falando para ele, e a gente vai ver que Deus vai cobrar aqui desse povo. Eu já nem vou pôr esse óculos mais não, porque eu já estou enxergando bem a palavra aqui. Então vamos lá. Diz assim, ó, irmãos, versículos 7 e 8. Diz que desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, né? E não os guardastes. Aí ele diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nós podemos ver aqui, irmãos, que havia um problema sério naquele tempo. E não é difícil da gente entender isso, porque hoje é a mesma coisa. Dinheiro. Se tem uma coisa que o ser humano tem problema de liberar, é dinheiro. É recurso financeiro para alguma coisa. Para a casa do Senhor, naquele tempo estava acontecendo isso. O povo estava roubando a Deus. E hoje, do mesmo jeito. No tempo de Jesus, né, no tempo lá dos apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira fizeram isso. E quiseram até dar uma enganadinha, vocês sabem da história, né?
O recurso que a gente vai ter, nós vendemos aqui muita coisa, nós vendemos uma fazenda, suponhamos, né? Que vendemos, é muito dinheiro. A gente leva uma parte e coloca lá para que todos vejam o montante. Certamente era muito dinheiro, sabe? Mas quando eles foram fazer aquela oferta, aí foi a hora que primeiro Ananias foi repreendido, depois a mulher dele, os dois mentindo. Tinha pegado só parte do valor que era para ser devolvido à casa do Senhor e tentando enganar. Foram mortos, inclusive, ali naquele mesmo tempo. Agora, como está a minha vida com Deus na questão dos dízimos e nas ofertas? Como está a sua vida com Deus? Cada um sabe da sua vida. Meu testemunho de vida quanto a isso, irmãos, é altos e baixos. Passei por tudo isso. Fui pastor quase 10 anos, sabe? Entreguei dízimo. Teve tempo que eu também tentei não entregar, achava que os recursos eram difíceis, e parece que quando a gente tem problema com isso, as coisas apertam mais, porque o servo do Senhor, ele é desafiado. A gente não vive aqui no mar de rosas, eu vou entregar o dízimo na casa do Senhor e está tudo bem. Irmãos, tudo que é para fazer correto, você tem que lutar muito. É na força, você tem que lutar, você tem que chegar e dizer, não, eu me empenho, eu não estou, parece que não vai dar, mas eu vou fazer. O que é isso, irmãos? Isso é a confiança em Deus. Ele cuida de mim. No versículo 6 ele já disse, eu tenho misericórdia de vocês. Vocês não foram consumidos ainda, porque eu tenho misericórdia de vocês e eu não mudo. Eu sou aquele mesmo Deus de muito tempo atrás, vocês sabem o que eu fiz, eu já abri mar vermelho, eu já conduzi vocês pelo deserto, eu já fiz tanta coisa, e aqui estou eu agora estou fazendo uma reclamação com vocês aqui, vocês estão andando fora dos caminhos, não estão guardando os meus estatutos. Irmãos, isso é maldição demais para a vida das pessoas, e às vezes a gente não percebe, principalmente com relação a dinheiro. Às vezes a vida anda, sabe, uma desgraça total, porque a gente realmente, irmãos, está pegando uma coisa, eu costumo dizer a respeito de dízimo, por exemplo. Irmãos, pega o montante, Deus colocou a ordem para ser o quê? Divide esse negócio aí que você ganhou em 10 partes, me dê uma, traga uma para minha casa, para haver mantimento na minha casa. Fique com 9 para você se virar. Irmão, se 9 partes não dá, 10 vai dar. Agora, se você omite uma, esse pouquinho que Deus pede para você retornar, você está em desacordo com Deus, você está em maldição a sua vida, ou eu, todos nós, irmãos, que a gente faz isso, sabe? A gente está debaixo da maldição, e aí, quem é que vai tirar essa maldição de você? Aí, irmãos, a gente vê o plano aí, como é que é, em algumas igrejas, né? Quebra de maldição, por exemplo. É um negócio tão famoso, porque as pessoas vão para lá, né? E aí fazem todas. Irmão, o que quebra a maldição? Voltar para os caminhos do Senhor. Ser honesto com Deus naquilo que Ele diz para você que você precisa ser. É isso que quebra a maldição. Mas às vezes nós podemos estar desviados dos caminhos do Senhor, seja em qualquer área da nossa vida, ou seja, dessa forma que estava esse povo naquele tempo, estava roubando a Deus. Às vezes ganha até muito, mas eu ainda te digo mais, se ganhar pouquinho, irmãos, traz o dízimo para a casa do Senhor, vocês sabem disso, eu estou falando, meio que, acredito que eu estou aqui, não precisava nem estar falando para os irmãos, irmão presbiteriano sabe muito bem como é que funciona isso. Irmãos, fidelidade a Deus é tudo. E nessa questão financeira, você quer ser abençoado, você quer andar debaixo da bênção, entregue os dízimos. Sabe aquele dia que você fala assim, gente, o coração se alegra e você sabe, eu preciso ofertar, eu preciso doar alguma coisa para Deus, né? Aí nós temos os envelopinhos das missões, lá no bairro Lindé, eu não sei se aqui tem, mas a gente pode contribuir com os nossos irmãos que estão lá no campo, irmãos, eles estão correndo risco de vida, morrendo por causa do Evangelho, em países inclusive que não aceitam a palavra de Deus,
Aí você vai, você não foi chamado para isso, irmão, não precisa ficar sentido, você não está lá não. Mas você está aqui, você pode dobrar o seu joelho e orar por essas vidas, você pode também ajudar financeiramente, irmão, se faz uma diferença, você nem imagina. R$30, R$20, R$10 que chega na mão de um missionário, para ele comprar a comidinha dele lá do dia a dia, para ele se manter no lugar que ele está, para ele ir pregar, para ele comprar talvez um material para poder distribuir. Irmãos, isso faz toda a diferença. Oferte com carinho, abençoe vidas, traz isso à casa do tesouro, porque isso é maravilhoso. Naquele tempo o povo sabia de tudo isso, mas estava omitindo, estava fora, não estava guardando os estatutos de Deus, e Deus chega aqui e diz: olha, vocês estão me roubando. E aqui está dizendo, eles até perguntam: mas quem que a gente está roubando o Senhor? Poderia a gente roubar o Senhor? Aí ele deu nome aos bois, né? Estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, isso é palavra para aquele povo, foi palavra para eles, e é palavra para mim, é palavra para você hoje. Aprenda isso, leve isso às pessoas, que às vezes você está numa roda de amigos e as pessoas vêm falar mal de dízimo, não sei o que, é para pastor, aquela coisa e tal. Aprenda isso dentro da palavra de Deus, e se Deus te permitir, chame num canto, se você não quiser falar no meio do pessoal, explica: olha, aquilo que você falou a respeito disso, está aqui as referências bíblicas e tal. Isso é bênção para a vida da pessoa, todo aquele que entrega os dízimos na casa do Senhor e oferta na casa do Senhor. Para quem crê no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. Ele tem todo o poder, tudo está nas mãos dele. E se eu estou de acordo com ele, andando junto com ele, ele está comigo. E se ele está comigo, meu irmão, não tem nada nesse mundo que possa me afetar. Amém? Meus irmãos, dito isso, a gente dá uma seguida aqui no texto. O versículo 9, eu até pus um pensamento que eu tive aqui na hora, que tem vezes que a gente para, irmão. Eu já tive vezes. Eu lembro de um livro que me deram uma vez, chamado Cadê a Vaca Gorda? Vocês lembram das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, né? No tempo das vacas gordas, o negócio flui, irmão. Dinheiro ali no bolso toda hora, você olha na despensa, o negócio está cheio, geladeira você abre, tem tudo do bom e do melhor, aquela coisa e tal. Mas tem um tempo, irmão, e tem vezes que parece que as vacas magras são tantas, o negócio não passa. Mas aí eu coloquei o título aqui: parece que nada dá certo. Eu não sei se vocês já viveram isso. Eu já vivi, irmão. É horroroso, é horrível. E eu fico lembrando daquele versículo: diz que ao que tem, mais será dado, e o que não tem, até o pouquinho que tem, será tirado. Tem um negócio que é tão certo na palavra de Deus, é isso. Parece que quando você entra em dificuldade, a coisa aperta, e aí você tenta e aperta mais. Aí você toma um empréstimo, aperta mais, aí você fica na mão até de agiotas. Eu não fiquei em mão de agiotas, mas eu sei de muita gente que ficou. Tem gente que morreu porque estava na mão de agiota. Irmãos, a gente tem que repensar um pouco, tá? Eu não vou dizer para você que sempre que acontecer isso, um problema dessa natureza na sua vida, você está debaixo de desobediência, não. E não vou dizer para você que o crente tem que andar sempre com dinheiro no bolso, saúde. Não, você sabe que não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo, irmão, é que o seguinte: pode estar. E se estiver fora dos planos de Deus, volte. É o que Deus está dizendo aqui: volte, gente. Volte, eu estou dando chance, eu sou misericordioso com vocês. Estão me roubando. Para com isso, volte para os meus caminhos. Aí agora no versículo 9, olha o que vai estar dizendo aqui a palavra do Senhor, irmãos. Versículo 9, leiam junto comigo aí. Leiam não, acompanhem aí comigo. Diz assim, irmãos: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Tem gente que diz: alguém fez uma macumba, alguém fez um negócio e amaldiçoou a minha vida. Irmãos, nós presbiterianos, reformados, a gente não crê nisso. Como que alguém que é menor, muito menor, e às vezes nem é nada, pode fazer uma coisa dessa para abençoar um servo de Deus que está nas mãos do Senhor e que Deus toma conta dele? Sabe?
já acreditei nisso, já fiquei com medo, um monte de coisa. Mas, irmão, nós não precisamos temer a isso. Maldição, ela só vai acontecer na nossa vida se Deus permitir. E aqui, olha, com maldição sois amaldiçoados. Salmo 109, nós temos uma passagem lá, terrível, que fala sobre isso. Amou a maldição que ela lhe sobrevenha. E aí vai falando tanto que essa maldição vai definhando a pessoa, até os ossos da pessoa ela consome. Então, a maldição, ela é permissão de Deus para quem não anda nos caminhos de Deus, para quem não está de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E aí as pessoas olham e falam essa frase que eu pus aqui. Parece que nada dá certo. Às vezes até fala mal de Deus, às vezes murmura. Eu sempre, quando eu falo desse negócio de murmuração, falar mal de Deus, eu sempre digo para os irmãos: irmão, com Deus você pode brigar do jeito que você quiser. Ajoelha lá no seu quarto, ou assenta, ou deita na sua cama, faz as suas orações, diz para Deus: Senhor, eu sou fiel a Ti, eu estou Te buscando, eu estou numa situação miserável, me ajuda. Pode falar com Deus, pode expressar para Ele. É aquilo que nós já lemos no versículo 6, Deus não muda, ninguém vai tocar em Deus para mudar qualquer coisa, transformar Deus, não vai diminuir nem aumentar quem é Deus. Agora, irmão, não sai murmurando, não. Estou na igreja, irmão, mas minha vida está de mal a pior. Não tem dinheiro que chegue, eu ganho até bastante. Eu já me deparei com isso, ganhando muito dinheiro e devendo empréstimo. Eu não sabia para onde que ir. Maldição, irmão. Certamente eu estava debaixo de maldição, porque estava fazendo as coisas tudo errado. Aí Deus diz isso aqui, ó: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Naquele tempo, não tinha colher de chá para ninguém, não. Desde os pequenininhos até os velhos, estava tudo desobedecendo a Deus. E Deus dando a chance pela sua rica e imensa misericórdia. Eu estou aqui ainda dizendo para vocês: voltem para mim. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: que Deus, se nós andarmos com Ele, junto dEle, irmãos, não tem mal nesse mundo, não tem maldição nesse mundo que possa nos alcançar. Mas o ser humano, ele é muito dado a tipo assim: mas se eu fizer isso, o que é que eu vou ganhar com isso? É o próximo passo que a gente vai ver aqui, irmãos. Porque Deus, Ele não chama a sua atenção para que você venha para Ele e fique naquela mesmice, não, sabe? Deus é um Deus que transforma a sua vida, que abençoa você, que te dá coisas que você precisa. Ele já disse na sua palavra: busque o meu reino e a minha justiça. As demais coisas nesse mundo eu acrescento para vocês. E ninguém melhor do que Deus para saber o que eu preciso, o que você precisa. Aí agora, nós vamos pegar aqui os últimos versículos que a gente leu. E eu quero, agora eu vou pôr o óculos aqui, que é muita coisa para ler aqui. Vocês acompanhem comigo. Olha esse raciocínio aqui, ó, meus. Versículo 10 até o 12. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você algum dia fez essa perguntinha: o que eu vou ganhar se eu entregar dízimo na casa do Senhor? O que eu vou ganhar se eu ofertar? Irmãos, pelo amor desse Deus que eu estou falando dele aqui para vocês, que vocês temem, nunca traga dízimo sem você estar com alegria no seu coração, entendendo bem o que é isso. Nunca dê oferta forçado ou para mostrar para alguém que você está colocando alguma coisa aqui no gasofilácio. Nunca faça isso na sua vida.
tem que ser com alegria, tem que ser com entendimento. Conheça o Senhor e prossiga conhecendo o Senhor, para que você saiba o que você está fazendo. O dia que você faz isso dessa forma, você sabe o que eu estou dizendo aqui. Todas as vezes que você faz uma coisa sem querer retorno, você é abençoado. Deus te honra pela fidelidade que você está tendo com relação às coisas de Deus. E por essa liberalidade de coração, você saber, eu não preciso me apegar a nada, eu não preciso apegar aos meus bens, eu não preciso apegar a minha casa, ao meu carro, a minha bicicleta, seja lá o que for, eu não preciso apegar nem as pessoas que estão à minha volta, mais do que o meu apego com Deus. Agora, o meu Deus eu tenho que apegar, porque as pessoas vão embora, irmãos. Os bens materiais vão embora, tudo acaba, irmãos. Agora, o nosso Deus não acaba. E no dia que você precisar dele, ele estará atento, sempre atento. Até quando você dorme, até quando eu durmo, Deus está cuidando de nós. Mas agora, dentro desses versículos que a gente leu aqui, eu enumerei aqui 4 coisas abençoadas para a sua vida. Se você fez essa pergunta um dia, eu ganho o quê? Se eu levar dízimo para a casa de Deus e oferta. O mundo está dizendo aí que isso é um roubo, trazer dinheiro para as igrejas, mas eles levam dinheiro para tudo que é canto desse mundo, jogo online, tudo, gastam bilhões, até do dinheirinho que, né, o Estado deu para eles. Vocês viram aí há pouco tempo atrás, se não desse uma freada, já tinham gastado mais de 3 bilhões de reais jogando jogos online, investem tudo isso, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, né? Ninguém. Agora, trazer para a casa do tesouro, para a casa do Senhor, para que haja mantimento nesse lugar que educa a mim, a você, seus filhos, põe no caminho certo, dizem que é roubo. Mas vamos lá, se algum dia você fez essa pergunta, ganha o que levando o dinheirinho para a casa de Deus lá, do jeito que Deus está pedindo para mim? Em primeiro lugar, ele diz que nós vamos ter bênção sem medida. Conseguiram detectar essa frase enquanto eu li o texto? Ele diz que é para a gente fazer como ele está mandando, né? E ele diz que é para nós provarmos ele. Imagina o Criador dos céus e da terra falando: olha, seja fiel comigo e me prove, se eu não vos abrir as janelas dos céus, né? E não derramar sobre vós bênção sem medida. Uma pessoa abençoada, irmão, ela é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que dorme em paz, é uma pessoa que não precisa ter nada nessa vida que ela vive, tranquila, feliz. Ela sabe que ela tem tudo que é o Deus Criador dos céus e da terra. Ela sabe que se ela tem muita coisa, ela saberá administrar, porque foi Deus que entregou nas mãos dela e Ele dá poder para ela poder fazer isso. Mas se não tiver nada, ela entende também. E não precisa ter nada para viver nessa terra, porque o dono da vida é aquele que nos sustenta. Sabe? Mas aí, Deus nos revela aqui dentro desse texto, que Ele vai, se a gente for fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas, Ele vai derramar sobre nós bênção sem medida. Amém? Mas a segunda coisa boa que nós vamos ganhar aqui, diz que ele vai repreender o devorador. Tem uma história que se conta, né? Que a história da sacola furada, né? Você pega, coloca, guarda, mas alguém vai por baixo e fura a sua sacola. E aí você está pondo recursos naquela sacola, guardando coisas, mas tem alguém lá, o ladrão está roubando, o devorador está roubando, sabe? E aí você vê esse devorador nas regiões espirituais? É óbvio que não. Como é que você vai brigar? E se for um devorador daqueles ladrões que chega com a arma e te rouba, como é que você vai brigar com um cara armado? Você não anda armado. E não meça a força não, vai dar problema. Agora, o cara armado, Deus pode tirar ele do seu caminho. O espírito maligno,
Se vier para roubar você, Deus também tira. Ele vai repreender o devorador, para que os seus recursos não sejam roubados. E eu estou falando de financeiro aqui, irmão, mas existe o problema da saúde. Parece que a saúde vai embora, acaba, você tenta lutar, você tenta batalhar e está tudo travado. E tem devorador comendo o que você tem, sabe? Roubando a sua saúde, roubando a sua paz, roubando tudo. E aí quando você pensa que tem um alívio, alguém chega, talvez rouba um carro seu no meio da rua, até te dá um tiro, uma coisa e tal. É desse jeito, irmão. O mundo está desse jeito. Mas aqui a promessa de Deus, ele diz que por nossa causa, irmão, se a gente for fiel, o Senhor vai repreender o devorador. Não tenha medo de tudo que se prega por aí, que a nuvem negra está sobre a sua casa, não sei o que e tal, e não precisa cair na onda de pregações falsas por aí, só precisa voltar para o Senhor, porque, irmãos, nós somos falhos, a gente erra, e Deus sabe disso, e Deus já disse, eu não mudo, então ajuste a mim, ande comigo, seja fiel a mim, e aqui eu vou mostrando para vocês o que vocês vão ganhar com isso. Mas em terceiro lugar, ele diz, irmãos, que a nossa colheita será farta. Por quê, irmão? Porque a plantação, você planta, de repente pode até nascer, a semente germina, né? Nasce uma planta linda, maravilhosa, ela fica verde, cresce até, mas na hora de dar o fruto, a planta é estéril, não dá fruto algum. Aí você fica esperando, no próximo ano deve dar, a colheita vai ser boa, não chega a colheita. E aí pode ser que a gente passe a viver uma vida dessa, que a nossa lavoura, a nossa plantação, aquilo que a gente busca, seja o seu trabalho, tudo que você faz nessa terra, ela pode estar sendo estéril, pode ser que ela não esteja produzindo, não gera nada. Mas Deus diz que a nossa terra será abençoada, que a nossa plantação não será estéril, ela será produtiva. Então você ganha bênção sem medida. Deus repreende o devorador, ele não chega até você para devorar o que você tem, e a sua colheita será farta, porque a sua plantação, seja em qualquer área da vida que você plantar, ela será frutífera, ela não será estéril. Amém, queridos? Mas, em quarto e último lugar aqui, nessa questão, ele diz, irmãos, que nós seremos um povo feliz, né? Em busca da felicidade, todos nós estamos. Ah, como é bom, irmãos, a gente saber os passos certos para a gente ter uma família feliz, né? Os passos certos para que a gente tenha uma igreja feliz, os passos certos para que a gente seja uma pessoa feliz nessa terra. A gente está sempre procurando solucionar os problemas. Mas, irmãos, se a felicidade não vier do Senhor, porque ela também é um fruto do Espírito Santo, alegria, paz, gozo, tá? Isso é fruto do Espírito Santo. Isso tem que estar dentro de nós. Aqui a palavra de Deus está dizendo que as pessoas vão olhar para nós e vai dizer que a gente é bem-aventurado. Elas vão ver paz em nós. Elas vão olhar para nós e falar, olha, gostei do irmão Geraldo, sabe? Eu acho ele um cara que tem paz na vida. Eu gosto do jeito dele agir. E aí, irmãos, eu não estou falando só de igreja, não. Eu tenho o meu mundo lá fora, eu tenho meus clientes que eu trabalho com eles. Eu tenho a minha família, minha esposa, filhos, né, irmão? Que eles estão o tempo todo em contato comigo e olhando, né? Continuo junto com esse camarada aqui ou me aparto dele, né? E eu preciso, irmãos, entender isso. As pessoas têm que olhar para mim e ver Deus em mim. Eu preciso ter a felicidade de Deus. Eu preciso ter a paz de Cristo na minha vida. E essa aqui é promessa de Deus para quem é fiel ao Senhor. Diz que as nações vão olhar. Eu oro, irmão, sempre. Hoje eu orei aqui pedindo a Deus, Senhor, que o Senhor repreenda essa gente má que está no poder.
que esse país possa ser feliz, porque o país feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse Senhor dos exércitos que está falando conosco aqui nessa noite, irmão. Seja fiel ao Senhor, ande com Deus. Analisou sua vida, viu que está fugindo um pouquinho, seja financeiro, seja em qualquer área da sua vida, volta. Eu costumo dizer que caminho errado a gente pega quando a gente está numa estrada longa. Já falei isso para os irmãos, eu quase sempre falo isso. Uma coisa difícil, você chegou numa rotatória ali, mas não soube direito. Hoje tem um GPS que nos guia, mas mesmo assim tem hora que a gente ainda está errado. Eu mesmo sou danado para fazer isso. E você toca o carro pela estrada, aí andou 100 km, 200 km, mas você não está chegando no lugar lá. E aí você começa a ver placa de outros lugares, mas tem que estar fora. Irmãos, às vezes você tem que voltar bem longe, não tem atalho. Você tem que voltar lá na rotatória e pegar a saída certa. E isso na vida nossa com Deus, tem vezes que você tem que andar muito, tem que voltar lá atrás, tem que se humilhar, tem que dizer o seguinte: olha, pequei, Senhor, até que eu andei errado, mas agora eu vou voltar lá naquela rotatória, daquele dia que eu poderia ter decidido a minha vida em andar por esse caminho, mas eu fui por aquele outro, e agora eu estou longe, Senhor, mas o Senhor está me chamando através dessa palavra, e eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Aqui, irmãos, é bem focado em área financeira, mas, irmãos, é em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida a gente tem que ter esse tempo para Deus, dispensar um tempo para o Senhor. E nos recursos financeiros, que é o que está tratando aqui nessa noite, não é diferente. E aí Deus mostra nesses 3 versículos aqui, irmãos, o quanto Ele vai nos abençoar. Imagina se Deus derramar bênção sem medida sobre nós, repreender o devorador, nos dá uma colheita farta. A gente vai ou não vai ficar feliz, irmão? É óbvio que vai. É por isso que o povo vai olhar para a gente, vai dizer: olha, mas que gente feliz, né? Eles vão até procurar, mas será que tem alguma coisa? Porque o mundo está muito focado nisso. Tem que ter um carrão da hora, tem que ter casa, tem que ter muito dinheiro para ser feliz. Mas não precisa. Não precisa. Você precisa ter Deus na vida. Você precisa andar reto com o Senhor. Como eu já disse para os irmãos, fiz todo tipo de experiência. Dentro da igreja, fora da igreja, andei fora, andei para tudo que é jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. O melhor jeito é esse aqui. É andar com o Senhor. É difícil, não é fácil não. Porque a gente está no meio do mundo, debaixo de maldição. Mas eu não preciso ser amaldiçoado. Eu só preciso ouvir a palavra, colocar em prática e... A pessoa que não é dizimista, quando ela começa, aperta. Tá? Aperta muito. É a hora da prova. Nesse livro que me deram, Cadê a Vaca Gorda? O autor do livro conta a experiência que ele teve. Quando ele falou: não, agora eu vou ser fiel ao Senhor. Aí a prova vem. Mas lembre-se disso. Deus vai te dar no tempo dele, não é no seu. Não faça troca com Deus. Deus, então tá bom, vou entregar aqui, já quero sair ali fora e já sair abençoado. Você está abençoado, pô. Agora, você não precisa ter nada para ser abençoado. Você precisa ter Deus na vida. Ele é o dono da bênção. Sem nada, seja feliz. Esteja em paz com Deus. Agora, se Ele promete, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que Ele cumpre. Ele vai derramar bênção sobre a sua vida. Ele vai verdadeiramente repreender esses devoradores do inferno, hein? Sabe? Ele vai te dar colheita farta e Ele vai fazer de você uma pessoa feliz. E as pessoas vão ver isso em você e vão relatar. Elas vão dizer: que cara feliz, que mulher feliz aquela. Pode até ser que já vasculharam sua vida e não achou nada. E vai dizer: como pode ser feliz? Dei uma olhadinha lá, paga até aluguel. É porque você tem Deus. É porque você anda com Deus. É porque você obedece a Deus. Amém, queridos? Irmãos, conclusão para essa mensagem aqui, eu trouxe a seguinte, irmãos. Libertar-se da maldição é não desviar do caminho de Deus, né, dos caminhos de Deus,
guardar os mandamentos, porque o povo não estava guardando os mandamentos do Senhor naquela época, sabe? Mas nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor para que a gente possa se livrar da maldição. E, por último, praticar, né, irmãos? Aquilo que a gente aprende. Como é difícil às vezes praticar. A gente aprende, sai daqui até entendido e tal, mas não é que a gente chega lá fora e de repente começa a fazer besteira do mesmo jeito. Pratique. Pratique, porque senão vai ficar aquele negócio assim, você ouve tudo, até sabe, até a mensagem que foi pregada, mas de repente, irmãos, não tem mudança de vida, não tem nada, sua vida continua a mesma coisa. Isso é muito ruim. Agora, quando a gente começa a praticar, Deus vai fazendo uma transformação tão grande, que tem hora que a gente depara assim, mas como que eu fiz isso? Como que eu mudei isso? A gente nem lembrava mais que a gente... Era tão difícil. Ai, irmão, mas eu já passei com cada coisa. Que eu já tentei durante anos parar com algum tipo de coisa. Não dava, irmão. Sabe, a hora que você não acha a saída, você fala assim, não, aqui não tem saída. Aí depois, aquilo passou. Acabou. E eu até me esqueci. Mas aí, um dia, o Espírito Santo de Deus chega na gente e lembra. Fala, Geraldo, você lembra daquela dificuldade sua lá? Acabou. Aí você olha e fala, nossa, é mesmo. Aí ele faz lembrar, você andou fiel comigo. E eu te abençoei. Queridos, tem nada melhor do que andar em paz com Deus, não, viu? Não tem nada melhor. Não sei como é que foi a vida de vocês até aqui, a experiência com Deus. Mas a minha foi maravilhosa. Porque... eu acho que eu andei não igual o rei Salomão, porque senão os irmãos vão pensar que eu fui rico um dia, milionário, nunca fui. Mas, irmãos, rei Salomão deixou para nós escrito, né? Tanta sabedoria em Provérbios. E no livro de Eclesiastes, aquele homem dá um show de sabedoria, de Deus, tá? Aí ele vai mostrar, olha, eu andei por caminhos errados. Tudo foi vaidade. E no final ele finaliza dizendo, o fim é, tema a Deus. Não tem mais nada que o homem possa fazer, o resto é canseiro, enfado. Sabe? Luta, busca, segurança, você quer se proteger, não tem jeito, irmão, não tem jeito. Carro blindado também tomba. Mata a pessoa. Carro blindado pega fogo. Casa cheia de alarme e segurança também, eles roubam. Está com a arma na cintura? Pode ser que alguém te tome ela e te mate com ela. Sabe, irmão? Tentar isso aqui não adianta. Você tem que ter suas precauções. Não vai sair por aí também de peito aberto dizendo atira em mim. Não pode. Isso é tentar. Mas você precisa ter fé em Deus. E pode passar. Deus é contigo. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Muito bem, queridos. A gente ainda temos aqui umas aplicações para a nossa vida, porque diante de palavra tão maravilhosa, né? Como vamos viver então, irmãos, nesse mundo aqui, depois de aprender tais coisas, né? Primeira coisa aqui que eu coloquei para nós entendermos é que nós devemos estar, irmãos, sempre andando, sujeitando a Deus. Isso é só para a gente recapitular o que já foi dito aqui hoje. Deus não muda. Se Deus não muda, e você crê nele, você está na igreja aqui porque você teve um chamado de Deus e tal, você não vem para uma igreja sem ter chamado de Deus, não, irmão. Aqui você vem porque o Espírito Santo de Deus tocou na sua vida. Aí você ouviu. E agora, como é que a gente vai viver então, para que isso aconteça na nossa vida? Sujeitando a Deus. Deus não muda, a gente muda. E Deus pode mudar a minha vida, a sua vida hoje. Pode transformar. Da água para o vinho, como Jesus fez naquele casamento ali em Caná da Galileia. Te dá alegria na sua vida, transformar a sua vida, você ser uma pessoa abençoada, voltar para o caminho certo. Segunda aplicação para a nossa vida, como viveremos? Vigiando, né, para não desviar do caminho. Lembra da rotatória que eu falei para vocês, que às vezes a gente passa, pega um caminho errado e some no mundo. Quanto mais anda no caminho errado, mais difícil fica para voltar, mais tempo leva para você retornar e pegar o caminho certo. Servo de Deus tem o próprio Deus dentro dele. Toda vez que eu vou fazer um negócio errado, o Espírito Santo de Deus diz, Geraldo, para com isso.
Não vai por esse caminho. Tem placa, irmão. No mundo espiritual também tem as placas indicativas, que é o próprio Deus dentro de nós dizendo, não vá por aí. Não corra. Esse caminho que você está indo aqui, ó, pode voltar porque está ruim. É o que Deus está falando para a gente aqui nessa noite. Então vigie, para que você não desvie dos caminhos de Deus. Terceiro ponto aqui, como viveremos? Devolvendo, irmãos, o dízimo, tá? Ninguém paga dízimo. Pode ser que até na Bíblia tenha alguma expressão, pagar dízimo, aquela coisa e tal. Mas a verdade é uma devolução. Como que eu vou pagar a Deus alguma coisa? Eu não tenho como pagar nada. Eu só tenho que ser fiel ao Senhor. Ele dividiu o que eu ganho em 10 partes, pediu uma. Só para que eu seja fiel a Ele. Porque isso, se eu levar, a casa de Deus vai andar. Mas é claro que Deus está dizendo que é para mantimento da obra. Então, quer dizer, se o meu dízimo é entregue lá na igreja que eu congrego, todo mês a direção, a área financeira da igreja vai fazer seus cálculos lá, vai pagar as continhas, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. Mas não tenha medo de levar dinheiro, não. Talvez tenha alguém aqui que ganha muito dinheiro. Esse talvez é um dos problemas mais bobos que existe na vida. Vai trazer R$1.000 de dízimo, vai trazer 2.000 de dízimo, é porque você está ganhando 10, está ganhando 20 mil. Você está querendo trazer R$50? Você vai ganhar só 500. É fácil trazer 50 e é difícil trazer 2.000, 10.000? Irmão, quanto mais dízimo que você trouxer para a casa de Deus e mais condição você tiver para ofertar, é porque você tem mais recursos. Mas isso é tão fechado na mente das pessoas, é tão fechado, que quando o cara pega, eu já passei por isso, eu estou dizendo para vocês. Você pega 100, 200 reais, 300, aí, mas esse mês devolver 500, irmão, saia dando pulos de alegria. 500, então eu ganhei 5.000 esse mês, sabe? É isso. É aquela diferença de Davi, quando ele foi contra o gigante, né? Pastor, acho que é o pastor Hernandes que prega uma mensagem dessa, que ele diz, tem que ter percepção, você tem que enxergar aquilo que Deus está te mostrando e não o que o mundo está te mostrando. O mundo mostrava um gigante para Davi, e Davi seria morto se ele fosse na força dele. Saul chegou até a entregar as armaduras. Davi não conseguiu nem carregar, porque era pesado, o bichinho era pequeno, sabe? Mas aí Davi enxergou que uma cabeça daquele tamanho não tinha como errar. Ele matava passarinho, meteu a pedra. E ele diz, eu vou na força do Senhor. A pedra é pequena, a cabeça é grande, mas ela foi no ponto certo. Mas Davi precisava tirar a pedra, sabe? Tem que lançar, você tem que acreditar. E aí, irmãos, devolva o dízimo, não deixe isso, tá? Uma parte só. De 10, você vai ficar com 9. Mas por último, nós devemos viver, irmãos, gratos por tudo que Deus nos dá, seja pouco ou seja muito. Gratidão, Deus olha para isso e Ele se agrada de nós. E, irmãos, se Deus agradar de um ser humano nessa terra, Ele move céus e terra. Ele já falou aqui, olha, por causa de vocês, do testemunho de vocês, eu vou repreender devorador, eu vou abençoar vocês. E no final o povo vai olhar para vocês e vai falar que gente feliz. Olha o povo feliz aqui, o povo dos Estados Unidos, não? Cheio de dinheiro, que negócio e tal, todo mundo pensa nisso. Aí todo mundo vai para lá, que negócio e tal. Olha os presidentes dos Estados Unidos que passaram por lá, a maioria tudo cristão. Tudo dentro da lógica cristã. Aí o mundo inteiro tenta combater, tenta arrebentar com eles, enquanto andarem nos caminhos do Senhor, qualquer país, não derruba. Quem está guardando é o Senhor dos Exércitos. Amém? Seja grato a Deus. Você está com um pouquinho? Agradeça a Deus. Está com muito? Agradeça a Deus. Está no alto do monte? Cuidado para que não caia. Seja grato lá também e saiba, eu posso cair. Ah, não, mas já caiu. Então já está lá no fundo do poço, no ventre do grande peixe. Louve a Deus, porque de lá também Deus te resgata. Você não precisa estar tão derrotado que Deus não te tire lá do fundo,
E não precisa estar tão com o nariz empinado se estiver lá no topo, cheio da grana, cheio de saúde, cheio de bênção. O tombo de lá, se cair, pode ser fatal. Você pode até morrer espiritualmente. Sabe? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Sabe? Essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Queridos, são essas as palavras que o Senhor me deu para essa noite. Ser grato a Deus, ser fiel a Deus, vigiar, irmãos, para que a gente não desvie do caminho de Deus e sujeitar a Deus, porque Ele não muda. Nós precisamos nos mudar de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso, irmãos, tem a ver com a santificação, que é o tema, o lema, né, desse ano aí para a nossa igreja presbiteriana. Santificação. Porque, irmãos, se não fizermos isso, a gente vai só piorando, só no caminho errado, cada vez pior, cada vez... Irmão, é muita maldição, a maldição é carga pesada. Maldição não é para cristão carregar, não, irmão. Não é. Maldição, nós temos que nos livrar dela. E dentro disso aqui que Deus falou para a gente nessa noite, pouca coisa que Deus falou, já dá para a gente entender como nos livrar das maldições que possam estar sobre a nossa vida. Não precisa ir nenhum centro, não sei das quantas, para fazer um trabalho pesado. O trabalho que faz na nossa vida de mudança é Deus quem faz. Se não é Ele, não adianta buscar esses recursos. Só vai afundar cada vez mais. Eu glorifico a Deus por isso, irmãos. Sou muito grato ao Senhor por ter me dado essas palavras e acredito, até pelo olhar dos irmãos, que vocês entenderam essa mensagem. Que Deus abençoe. Explique isso às pessoas, ajudem as pessoas que estão sem entendimento nisso. Leia esse texto tão pequenininho e diga para as pessoas: assim você se liberta da maldição. Volte para Deus, ande nos caminhos do Senhor, seja fiel a Deus, e nada vai atrapalhar a sua vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos agradecer o Senhor e vamos receber a bênção do Senhor também. Deus amado, Deus eterno todo-poderoso, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu sou grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor não muda. E o Senhor disse muito profundamente para mim nessa palavra, e aqui estou falando dela para os nossos queridos irmãos nessa igreja, que eu sei que em cada coração o Senhor tocou da forma do Senhor, para que todos entendam como é bom ser fiel a Ti, andar nos Teus caminhos, obedecer os Seus mandamentos, Seus estatutos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude para que nós possamos, Pai, cada dia mais e mais, viver essa verdade que foi dita aqui. O Senhor disse que vai derramar bênção sobre as nossas vidas. O Senhor vai verdadeiramente, Pai, repreender o devorador, vai nos dar, ó Deus, colheitas fartas e vai nos fazer felizes com tudo isso que o Senhor nos proporcionar. Nós já Te agradecemos, Deus, e pedimos ao Senhor, nos ajude, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos faça mesmo pessoas do caminho do Senhor cada dia mais e mais. Nos ajude, Deus, nós precisamos muito de Ti. Sem o Senhor nada podemos fazer. Mas o Senhor já disse na Sua palavra, Pai, que nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem falado para nós. E eu creio nisso. Eu sou limpo pela palavra do Senhor. Nossos irmãos em Cristo aqui são limpos pela palavra do Senhor. Aqueles que vão ouvir essa mensagem estarão limpos pela palavra do Senhor. Voltarão para o caminho aqueles que estiverem fora. E serão fiéis ao Senhor em tudo o que fizerem, não só na questão do dízimos e nas ofertas, mas em tudo nas suas vidas, eles serão fiéis ao Senhor. E vão ver a grande bênção que o Senhor vai derramar sobre a vida de cada um deles. Deus, muito obrigado. Nós oramos, Deus, nesta noite, pedimos ao Senhor por essa igreja, Senhor, essa congregação aqui no bairro Cascata. Que o Senhor continue abençoando essa liderança. Os novos irmãos que estão chegando para nos ajudar, Senhor, nessa vida diária aqui com o Senhor. Meu Deus, pessoas que estão sendo capacitadas pelo Senhor para o louvor,
para adoração ao Senhor, pessoas que estão com o coração aberto para poder se alegrar na Tua presença. Deus, capacita essas vidas todas, Pai. Dê a essa igreja, Senhor, a alegria de louvar, de adorar o Senhor, de pregar a Tua palavra. Deus, que o Senhor faça isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, assim, te agradecemos, nos dê uma semana abençoada, uma volta para casa abençoada, e nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós aqui e todos os nossos irmãos em Cristo espalhados por toda a face da terra, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos.